Boa noite. Que a paz do Mestre esteja reinante no coração de todos os nossos irmãos aqui presentes. A oração da nossa irmã, quando ela fala da oportunidade, e como é belíssimo a oportunidade que o Pai nos concede a cada um de nós, porque eu sempre digo nas minhas exposições que oportunidade é a reencarnação. A reencarnação que nós estamos tendo a oportunidade nesse momento é uma oportunidade de se realizar buscando a paz, a serenidade, o amor e conquistar todo o espaço necessário que se faz necessário que cada um de nós venhamos trabalhar conosco e toda a solução, toda a problemática de qualquer momento em que nós estamos atravessando, está e se encontra dentro de cada um de nós. Isso já é um chavão conhecido de cada um de vocês, mas é importante que nós venhamos sempre ter em mente que toda solução de qualquer conflito em que nós estamos passando no momento, porque as crises existenciais sempre existirão na nossa vida. E daí a importância de nós começarmos a fazer um plano do bem, que é a leitura do livro Palavra da Vida Eterna. E quando te fala da vida eterna, tudo que nós estamos fazendo hoje, plantando hoje, é para colher, é para conquistar o reino do céu, dentro, que por suas vezes, que se encontra dentro de cada um de nós. Nada de novidade para vocês, mas vou já enfatizando novamente. A gente fica mergulhando, procurando, e a vida ela é feita de momentos simples. A felicidade, a conquista, ela é feita de momentos que nós vamos vivendo no nosso presente. Então, daí a importância de cada um de nós não ficar inventando com a vida, não. Não invente com a vida. Viva a vida como deva ser vivida. Então, é necessário que nós venhamos, não tem como nós avançarmos diante do progresso, diante da perfeição, porque todos nós temos uma missão, todos nós temos um objetivo. E esse objetivo tem que ser alcançado. Vocês sabem que todos nós que estamos reencarnados aqui no planeta Terra, passamos aquele processo do arrependimento, da expiação e da reparação. E para a reparação, eu não vejo melhor medida a não ser trabalhar no plano do bem. Executar o bem. Isso que se faz necessário que nós venhamos trabalhar. Então, o versículo está registrado uma carta de Paulo ao Efésio, no capítulo 4, versículo 28. Ele diz o seguinte: trabalhe, fazendo com as mãos, o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Olha que versículo profundo trazido por Paulo nessa noite. Gente, trabalhar com as mãos. Vocês já verificaram que nós podemos também trabalhar com a nossa mente, podemos em nossas meditações, em nossas vibrações, nós quando elevamos a nossa frequência, buscando nos melhorar, conversando conosco, quando a gente faz a nossa oração, a gente faz essa conversa conosco. E, nesse momento, com o pensamento, nós conseguimos elevar e pedir à espiritualidade superior que encaminhe aquelas vibrações de carinho, de amor, para aquele familiar, para aquele que estão no leito da dor. Isso todos nós podemos fazer com que isso venha acontecer. Mas o versículo aqui dá um enfoque
que tudo que nós realizamos na nossa vida, precisamos pôr a mão na massa. Se trabalhe fazendo com as mãos. Então, tudo que você vê em sua volta, nós somos co-criador e foi construído pelas mãos dos homens. Agora, a recomendação de Paulo aqui, nessa carta, é no sentido de que trabalhar com essa mão para que a gente possa auxiliar aqueles que necessitam. Quem é o meu próximo, mais próximo de mim? Eu vejo a pessoa mais próxima de mim sou eu mesmo. Por que eu estou me referindo a isso? Porque, na verdade, nós temos que trabalhar bem, nós temos que estar... Quando eu falo trabalhar bem, a gente tem que estar bem conosco. Então, trabalhar com você, eu vejo assim, numa primeira necessidade, né, é exatamente você fazer a busca da renovação dos seus sentimentos, da forma como você pensa, a forma como você te concretiza numa situação. Porque se nós não fizermos esse plano no sentido de nos organizar diante da vida, nos organizar dentro de nós, porque a gente faz as coisas muito por impulso, fazemos as coisas muito por impulso, sem realmente, sem esse plano, o plano de A B ou C, não importa, mas o importante é você ir fazendo, né? É importante fazer, e esse fazer nós criamos um caráter em nós. E a gente, no primeiro momento, a gente vai auxiliar sem muito esforço, no primeiro momento, sim, mas depois que você começa, já tem o hábito de fazer o bem, de auxiliar, porque para te fazer esse plano do bem, se a gente ficar com os braços cruzados, a gente tem que caminhar em direção do meu próximo. Se eu não caminhar em direção do meu próximo, né, como que eu vou fazer as coisas? Como que eu vou saber? Por isso a importância, né, nesse plano do B, é saber ouvir, dar atenção, trabalhar esses aspectos conosco mesmo, que muitas das vezes a gente nem sequer sabe ouvir a necessidade do meu semelhante. O que meu semelhante está precisando naquele momento? O que eu posso fazer para auxiliar, né, esse meu irmão? Tem uma questão, não, de forma alguma, não vem analisar, mas nós empenhamos, às vezes, na assistência social, doamos cesta básica, vamos no hospital, fazemos esse e aquele trabalho, né? E é magnífico, é excelente, porque você está se doando o seu tempo, você é voluntário no trabalho, na causa do bem. Mas isso basta, isso? Muitas das vezes, gente, não basta, não é só. Muitas das vezes nós criamos uma ira, malícia. Muitas das vezes nós não cedemos no nosso ponto de vista, né? Muitas das vezes a gente trabalha numa casa espírita, ou seja lá, qualquer trabalho de uma ONG, de um trabalho de assistência fraternal, e muitas das vezes você não consegue ceder da sua parte, tem que ser da forma como aquela pessoa que muitas das vezes torna-se arrogante, porque o orgulho não deixa, né? Então não basta, vocês observam que é um conjunto de elementos necessários para que a gente possa fazer esse trabalho com as mãos e ajudar os mais necessitados. Então, nós muitas das vezes ficamos assim, olha, você acredita na fraternidade e espera que ela reine sobre as criaturas sem a imposição de conflito qualquer. Não tem como, gente.
Toda reforma vai exigir de nós um plano, uma dedicação, uma renúncia, porque muitas das vezes nós temos esse impulso, auxiliamos, fazemos, dedicamos, mas nós não cedemos no nosso ponto de vista, como nós nos referimos. Você não é capaz de renunciar, você quer falar mais alto do que o outro, né? Existe todo um conjunto. Então, esse trabalhar com a mão é você começar a aprender a observar o seu semelhante. E à medida que a gente vai convivendo, à medida que a gente vai convivendo com as pessoas, com os nossos semelhantes, a gente começa a saber, a ter esse amadurecimento. É como se fosse a gente tem essa sensibilidade, entendeu? No trato com os nossos semelhantes. E você consegue, quando você começa a se dedicar ao bem, você começa a receber a intuição da espiritualidade, do seu anjo da guarda. Então vem aquela voz na sua consciência, e por si só você consegue direcionar a melhor forma para que você possa estar se encontrando com o seu semelhante e com você. Mas vou dizer uma coisa para vocês: para pôr a mão na massa, tem que pôr mesmo, tem que servir. Vocês lembram da passagem do bom samaritano? Passaram doutores e cada um passou do outro lado da rua, porque ainda não tinha a sensibilidade da caridade. Porque caridade é ter benevolente, é saber ser indulgente, não falar mal da vida do outro, né? É saber perdoar. Então, são esses três elementos que constituem a caridade. Muitas das vezes nós nos dedicamos, fazemos um desprendimento muito grande em favor do nosso semelhante, mas nós não somos capazes de renunciar a certas coisas. Então, na verdade, tem até uma música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, e é verdade, a gente fica, né, num certo comodismo, porque hoje está chovendo, hoje eu estou estou um pouco febril, não posso fazer essa ou aquela atividade. Nós vamos fazendo N situações para fugir do trabalho. Claro, não estou dizendo aqui que nós não somos de ferro, mas nós temos um plano, nós temos uma responsabilidade, nós temos um compromisso. Esse compromisso é com quem? É com você mesmo. Esse compromisso é conosco mesmo. O quanto que isso, olha, dedicar-se ao bem é estar em consonância com as leis naturais. Praticar o mal é afastar dessas leis. E quando nós afastamos dessa lei, vai nos prejudicar muito. Então existe uma lei, que é a lei do bem, que é a lei do amor, que é a lei da dedicação. E é através do amor, é através das nossas mãos, fazendo e repartindo para aquele que necessita. Essa necessidade, gente, vocês ampliam essa necessidade. Ela não fica só no campo material, não. Que é os alimentos. Vocês observam, nossa situação do nosso país, são 23 milhões de pessoas pessoas hoje necessitadas no nosso Brasil hoje. Então, você vê que as necessidades estão aumentando cada vez mais, né? Existe todo um processo de lapidação, de aprendizado, porque tudo que acontece com cada um de nós é um verdadeiro aprendizado para que a gente possa aprender. Gente, jamais reclame de qualquer coisa. Nós não somos santos, ainda não alcançamos essa santidade, mas digo para vocês, vamos começar a frear. Nós abortamos constantemente a nossa forma. Vou fazer dessa forma hoje, relato daqui. Quando você vai dar pela coisa, você não está trabalhando com as mãos em função daquele que necessita. Mas eu tenho que trabalhar direto para
a necessidade? Tem. Tem que trabalhar direto para a necessidade. Mas por quê? Esse compromisso é seu. Não precisa otorgar para outra pessoa. Ah, mas o que eu faço? Isso aí é individual de cada um de vocês. Cada um de nós temos que nos encontrar. Onde é que eu posso auxiliar? Onde que eu posso fazer algo? Gente, é dedicação. Nós fazemos um plano profissional, trabalhamos 8 horas, às vezes até mais, né? Nós temos na nossa vida horário disponível, sim, para fazer alguma coisa em benefício de alguém. E isso se faz através das mãos. O que eu posso fazer? Ah, mas não tem repercussão nenhuma. E você está querendo o aplauso dos homens? Então vamos fazer essa conversa. O que você quer? O aplauso? O que é que nós tocamos as cornetas para que todo mundo saiba o que você está fazendo? Essa caridade vai ser bom demais. Eu vou gostar demais. Mas no silêncio, né? Você imagina o óbolo da viúva que deu aquela única moedinha da sobrevivência dela. A gente tem que começar a verificar. O samaritano, né, que pegou aquele cidadão ensanguentado na estrada, cuidou da ferida, levou para a hospedaria, pediu para cuidar, e olha, quando eu retornar, se o senhor gastar um pouco mais, eu vou fazer o pagamento para você. Então, tem um fato de um indivíduo, né, que teve com a Calcutá, e diz assim, ó, nem por 1 milhão eu faria e daria banho nos leprosos. E a Calcutá falou, também não, jamais daria também. Porque eu só faço por amor para dar o banho nesses leprosos. Então, é para que vocês possam perceber como que é profundo, como que nós temos que começar a avaliar a doação nossa em prol do nosso semelhante. E se nós não começarmos hoje, a gente vai adiando muito, vai abortando a vida da gente, e a gente fala assim, amanhã eu vou começar. É igual você falar assim, amanhã, segunda-feira, eu começo o exercício para emagrecer. Aí chega na segunda, não, vou deixar para a próxima segunda-feira. E assim também é o plano que a gente vai fazendo com relação ao plano do bem. A gente não põe a mão na massa. E trabalhar, gente, é gratificante. É gratificante. Mas se nós não trabalhar a nossa mente, o nosso coração, entender que somos espírito eterno, que estamos aqui para realizar, para fazer com que as coisas aconteçam, aí você começa a fazer o trabalho e fica sozinho. A gente recorda, Jesus, por exemplo, começou a sua tarefa sozinho, depois que ele reuniu os seus 12 apóstolos. Francisco Cândido Xavier, quantas vezes o pessoal passava lá em frente ao centro espírita, ele estava lá sozinho, fazendo o evangelho, fazendo tudo lá dentro da casa, sozinho. Sozinho entre aspas, né? Porque a casa estava repleta de amigos espirituais. Então, nós somos imediatistas, queremos a aprovação do nosso semelhante, e daí vocês, com cada um de vocês, cada um de nós, realmente ter essa consciência, né? Para que as coisas possam realmente acontecer. Porque, na verdade, quando a gente não faz esse plano, aí você estiver deprimido, nada mais você está vivendo mais no passado. Agora, se você estiver ansioso, é a preocupação com o futuro, né? Agora, quando a gente trabalha, tem um plano no bem, a gente busca a paz. Mas é porque eu estou preocupado apenas com o presente que eu estou vivendo aqui agora. Então, vamos trabalhar. Conflitos vão surgir. Inclusive, quando você põe a mão na massa, vocês já viram árvore que não dá fruto receber pedrada? Não. O que vai receber pedrada
vai ser os bons frutos, a árvore de bons frutos. Você vai jogar as pedras ali para acertar aquele fruto e deliciar aquele fruto. Então, não adianta, a gente vai levar as pedradas da vida. Ainda bem que essas pedras vão acontecer no nosso caminho, porque através dessas pedras é que vai nos ensinar e muito a nós buscar esse amadurecimento emocional que vai fazer com que nós realmente estejamos entendendo o recado que a vida tem nos ensinar. Porque muitas das vezes nós não sabemos agradecer. Uma doença que bate à nossa porta, uma perda de um ente querido, são N situações que batem à nossa porta para que a gente possa despertar. E muitas das vezes nós vamos nos despertar pela dor, né? E pela dor. Então, aí é a questão. E vou dizer uma coisa para vocês. Todos nós, gente, todos nós, sabemos distinguir entre o bem e o mal. Nós temos os atributos do espírito, que é a inteligência, que é o nosso pensamento, que é a nossa memória. Então, nós temos que realmente aprender a distinguir entre o bem e o mal. Distinguir em trabalhar em prol do nosso necessitado. Quando eu falo necessitado, vou repetir de novo, eu estou me referindo ao necessitado que somos nós primeiro, né? Tem que pôr a mão na massa, para que você possa trabalhar. E para que você comece a sentir o fruto desse seu trabalho, trabalhando bem com você, você estando bem com você, você vai servir bem melhor aos companheiros. E Emmanuel continua na análise aqui. Você aspirar, como é natural, a viver no mundo sem rixa e de classe. Não tem como, gente. É aquilo que nós falamos. Que a gente realmente predispôs a trabalhar, viver no mundo sem as rixas, sem os conflitos, né? Não tem como. Faz parte da natureza, faz parte da nossa vida e todos nós passamos por esse processo aí, então temos que trabalhar. Agora, o que eu queria dizer, você verificar um erro em qualquer situação do seu semelhante, quando você está auxiliando, quando você está trabalhando com você, primeiro erro, gente, você verifica em você mesmo, que esse primeiro erro, ele corrija primeiro em si mesmo. Porque quando você verifica certa situação e não concorda com esse ou aquela situação da forma como está sendo conduzido aquele trabalho, então corrija em você. Na verdade, você está agindo como se fosse um espelho, um reflexo dessa situação. Então, corrija o erro em você. Pelo silêncio, pela análise, pela busca, porque nós temos a nossa inteligência, o nosso pensamento, e nós podemos trabalhar bem isso. Agora, se não houver um esforço de cada um de vocês trabalhar a nossa forma de pensar, de ver o mundo, nós vamos martelar da mesma forma. Nós precisamos dar uma martelada no nosso orgulho, porque muitas das vezes somos muito orgulhosos e não aceitamos, às vezes, não damos asa para que a gente possa estar martelando o orgulho existente dentro de cada um de nós, né? Agora, se almeja a luz da nova era, se nós estamos almejando a luz da nova era, é esse período agora de transição. É esse período de transição que todos nós estamos adentrando nele. Quanto tempo vai durar, isso não nos importa. Se vai ser 100, vai ser 1 milênio, não importa. Mas estamos adentrando essa nova era e por isso que os fatos vão sucedendo conosco no sentido de alavancar para que a gente possa ver o mundo
com outro olhar, não é? Ver com outro olhar. Então, se você almeja a luz da nova era, em que o homem seja espontaneamente irmão do homem, liquidando, liquidando sem exigência a dificuldade um do outro. Então, se você almeja isso, não vamos exigir, não. Porque o que nós gostamos de exigir do outro e colocar a culpa no outro e dizer que é o outro que está errado, isso aí é da nossa natureza e fazemos isso assim de uma forma tão espontânea. Por isso que eu iniciei o trabalho chamando a atenção para que vocês trabalhem para resolver os problemas no sentido desses conflitos existenciais dentro de cada um de nós, para que a gente realmente possa despertar. E isso nós temos que trabalhar bem esse aspecto. Nos lembramos agora de um fato de Sócrates, né? Em que veio um rapaz falar com Sócrates, contar uma fofoca. Aí Sócrates falou assim, olha, eu tenho 3 filtros para analisar essa situação. O que você vai dizer do meu amigo é verdade? Ou você ouviu alguém falar? Deu para entender? Outro, o que você vai dizer do meu amigo é bom? Você vai falar bem dele? Não, pelo contrário. E o que você vai dizer do meu amigo é útil? Então, gente, essa é a regra. O que vai dizer do meu amigo não é verdadeiro, não é bom e nem útil. Então, para que dizer? Para quê? Está vendo? Esses 3 filtros nós podemos colocar, porque hoje nas redes sociais, as intrigas, conversa, e para quem quer trabalhar no plano do bem, tem que começar a pensar bem em tudo isso aí que nós estamos nos referindo aí. Olha, nós temos que acender a nossa vela. Se acendemos uma vela e vamos ao encontro com outra vela, o ambiente ilumina mais. Então, todos nós podemos fazer esse plano e acender essa vela na vida do outro. A necessidade, ela está à nossa porta. Os conflitos com os familiares são imensos e você, às vezes, por questão de buscar os recursos materiais, esquece de ouvir, de conversar, de saber a opinião dos familiares sobre os fatos que estão sucedendo. Você não se intere, você não faz essa interação. E aí vem uma série de situações que começa a surgir e daí você perde o controle da coisa. Porque no momento que você podia ter colocado um limite para que as coisas não chegassem naquele ponto, você se omitiu, porque você achou mais importante fazer essa ou aquela tarefa em prol das questões materiais e esqueceu dos valores morais que se faz necessário. Então, esse plano, gente, nós estamos aqui no planeta Terra, necessitamos de buscar os recursos materiais, nada contra, mas você pode estar convivendo com o seu semelhante e aprender a observar o outro. É essa que é o desafio, observar o outro para que você realmente possa, dentro da sua sensibilidade, buscar o que mais aquela pessoa está necessitando. Então, dói-se o coração de ver o supérfluo e a penúria, lado a lado, estimulando a loucura do excesso e o martírio da fome. Gente, como que dói? E agora, será que nós hoje sensibilizamos com aquele que está precisando de um prato de comida? Será que isso está tocando profundamente o nosso coração?
o vizinho que está passando uma série de dificuldades e que a gente poderia estar fazendo uma campanha, auxiliando em algum empreendimento para que possa auxiliar, interceder para a gente arrumar um emprego para aquela pai de família. Está vendo? Uma série de coisas que a gente pode estar fazendo. O convite aqui dessa carta de Paulo é nesse sentido, porque muitas das vezes nós temos uma facilidade de adequar a nossa consciência e não adentrar, propriamente dito, elaborar as coisas com as mãos, com as nossas mãos, para fazer as coisas acontecerem. Então, queres que a abastança suprima a carência. Se queremos isso, temos que pôr a mão na massa. Não vai acontecer isso se nós não fizermos algo em favor para suprir a carência. Reclama a melhoria, outro versículo, reclama a melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privações. Então, reclama, nós fazemos reclamação, falamos que é o governo, falamos que é esse, aquele outro, né? E reclamamos da melhoria do nível de vida, principalmente para os que choram em privações. Está vendo que a leitura a interpretação de Emmanuel é tudo no sentido de nós nos sensibilizar com a dor do próximo. E vou dizer, né? Nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem sentir melhor e feliz. É obrigação de cada um de nós que aquele que convive conosco se sinta melhor. Você pode observar muitas das vezes as reclamações, quem muito reclama é quem não faz. Se você quer fazer e concretizar algum trabalho, você dá para aquele que está bastante ocupado, porque esse vai fazer. Aquele que não tem o hábito ainda de fazer, não tem um plano de trabalhar no bem, esta pessoa não vai de forma alguma realizar. Trabalha muito, quem realmente mais trabalha é aquele que está mais atarefado. Aquele que ainda não criou esse hábito, muitas das vezes é o que mais reclama, é o que não fazem, né? Para os que aparece, agora outra questão, outro versículo. Para que o bem apareça, contudo, não guardemos que semelhante luz venha inicialmente do outro. Então não espere que a luz venha inicialmente do outro, que venha ser a nossa luz, fazer brilhar a nossa luz. Comecemos de nós mesmos, sem demandar com alguém ou contra alguém. Então não espera a luz do outro, não. Vamos fazer com que a nossa luz se brilhe e faça-se acontecer em si. Gente, cada consciência, ela é filha da própria obra. Então, a fé sem obra não constrói nada. Então, temos que realmente pôr a mão na massa. É como diz o apóstolo Paulo. Nesse sentido, nos ofereceu há quase 2000 anos a indicação da mais valiosa apreciação desse versículo. Cada um, disse Paulo, trabalhe com as próprias mãos, o que seja bom, para que tenha que repartir para o que tiver necessidade. Então, vocês virem que a importância disso aí. Nós estamos precisando muito, eu gosto muito dessa palavrinha, e ela foi dita esses dias, e nós começamos a refletir sobre ela. É a questão da solicitude. Nós temos que começar a nos sintonizar
Solicitude é esse contato com as coisas do Pai, contato com as coisas de Deus. Porque a lei de Deus está dentro de cada um de nós. E essa harmonia, essa sintonia com as coisas do Pai, nós precisamos dessa solicitude. É como se nós estivéssemos abrindo as nossas comportas para sintonizar com os benfeitores espirituais, com o nosso anjo da guarda, para que a gente possa nos sentir fortalecido nessa empreitada de trabalhar, hoje e sempre, na edificação do bem. E digo mais, esse é um compromisso assumido por cada um de nós, na busca da reparação, na busca do aprimoramento, na busca que é o essencial na nossa vida, que é melhorar cada vez mais a nossa vida em busca da conquista do reino do céu. E não há outra forma de fazer isso a não ser através da caridade, da justiça e do amor. Esse empreendimento, ele tem que ser feito por cada um de nós, para que isso realmente possa acontecer na nossa vida. E quem cultiva o bem terá essa vida eterna, essa conquista da paz que todos nós almejamos. Então, todas as vezes que for solicitado a cada um de nós no trabalho, ajude sempre. Se dá para você fazer isso, você analisa, claro, evidente que você não vai se comprometer a sua família para atender uma situação. Você tem que ponderar. Tudo na vida tem uma ponderação. Nós temos que ter um discernimento na nossa vida. Se nós não tivermos esse discernimento, nós não conseguimos alcançar os objetivos. Por isso que a gente tem que estar sempre analisando, pensando, analisando bem todas as questões. Então, pediu para ajudar, faça. Mas como eu vou fazer? Eu não tenho essa possibilidade. Tem sim. Cada um de nós podemos doar alguma coisa em favor de nós e do próximo. Não tem como nós fugirmos dessa questão. E você faz isso desinteressado, porque a verdadeira caridade, o verdadeiro investimento no plano do bem, é fazer sem nenhum interesse pessoal, de forma alguma, tá? E sem expectativa, sem querer retorno, né? E é através disso aí que a gente vai avançando diante da vida. Eu dizer para você o seguinte, a porta do amor, do bem, ela abre para fora. Se nós ficarmos no nosso mundo fechado, a gente não consegue vencer esse grande desafio, que é domar as nossas más inclinações, viver em paz e auxiliar sempre o nosso próximo. Então, que nós realmente façamos uma meditação sobre essa reflexão dessa noite, no sentido de realizar o bem com as mãos que o Pai nos deu, elaborando e construindo um mundo melhor para nós e para o nosso próximo. Jesus nos abençoe, nos ilumine e sempre nos dê muita força.